Cara, hoje eu tô aqui pra falar de The Witcher. E The Witcher foi a primeira recomendação que o canal recebeu, vinda da Nicole, que foi minha aluna. Então, obrigada, Nicole. Eu gostei muito de ter lido The Witcher. Eu li O Último Desejo. E The Witcher tem um formato muito interessante, porque ele é uma compilação de episódios na vida desse bruxo. Que, veja bem, ele é um bruxo, ele não é um feiticeiro, tá? Ele não é um sacerdote, ele não é... Então tem toda uma hierarquia de operadores da magia que seguem, enfim, uma determinada abordagem da magia e não outra. Essa série de contos, de episódios, deu origem a um jogo, né? Muito famoso. Então eu me sinto assim meio de falar do jogo, porque aparentemente todo mundo conhecia esse jogo e eu não conhecia. E eu também não conhecia o livro. Então, o que primeiro me chamou a atenção, assim, tipo, primeiras páginas, foi a linguagem. Então o primeiro impacto que eu tive foi assim, nossa, uma linguagem muito conectada aos elementos, muito conectada lá, ar, fogo, terra, água, está nas palavras que ele usa, está nos adjetivos que ele usa, está na forma como ele escreve o tempo todo. Presentifica aquela experiência, sabe? Parece que você está passando por aquilo tudo mesmo, você se coloca no lugar daquele bruxo. Enfim, vai reconstruindo um mundo que é pré-tecnológico, né? Um mundo assim que seria medieval, digamos, né? A estrutura do livro ser feita em episódios da vida do bruxo, né? É muito interessante porque parece que você não tem acesso direto à história dele. Esse bruxo é um grande mistério, ele se configura como um grande mistério, mas você vai tendo pequenas entradas na vida dele e a partir dessas pequenas entradas você vai compondo assim na sua cabeça, sem saber se você está muito certo, uma imagem de uma personagem forte, enfim, e que tem uma certa motivação para estar ali, que você não entende muito bem. A motivação dele não parece ser apenas dinheiro, né? Então, acho que é um movimento meio clássico isso, para deixar você mais interessado na pessoa ainda. O que está por trás disso? Não é apenas dinheiro. Eu leria The Witcher porque você vai ver que não é o tipo de leitura, o tipo de construção de universo fantástico que a gente está acostumado a ler dos romances norte-americanos, né? Então, por ser um escritor polonês, eu acho que ele não é um escritor polonês tentando copiar um escritor americano. Ele é um escritor polonês que tenta trazer muitos elementos da visão de mundo dele, da cultura dele, etc., para a forma como ele escreve fantasia, né? Que é a fantasia escrita a partir de uma outra tradição cultural, a partir de uma outra construção, inclusive de valores, tá? Então tem alguns momentos em que eu fiquei assim, gente, mas será que isso não é meio machista? E aí a coisa vai e se desdobra de uma outra forma, você fica, não, eu acho que não é machista, se você for olhar para um outro lado. Tem alguns contos que eu fiquei assim, sabe? Porque as construções culturais que são propostas pelos contos, né, nos enfrentamentos, assim, enfim, dele com os monstros, dele com como é que são construídas as relações entre homem e mulher nesse mundo, e como é que as mulheres operam a magia de forma diferente que os homens, e não sei o que e tal. Em alguns momentos eu fiquei com essa questão, né? E aí você começa a ler e fala, nossa, mas isso é machista. Aí você fica, não, mas eu acho que não é, porque a coisa se reverteu aqui de uma forma que eu não tô acostumada a ver num romance fantástico americano e nem num romance fantástico brasileiro. É um outro padrão aqui, cultural, sabe? De interação do feminino e do masculino. Por isso eu acho que vale a pena ler The Witcher, assim, em primeiro lugar, mesmo que você não goste muito de fantasia, de ficção, desse tipo de trabalho. Depois por causa da estrutura de contos, que eu acho que é muito legal. Você fica ali, história, e cada história vai é como se você fosse compondo um mosaico ali, a partir das histórias que você tá lendo. Fora que você tem os respiros muito mais fáceis, né? Eu fui lendo assim, todos os intervalos que eu tinha. Então termina de ler uma história, dá um intervalo, vai fazer várias outras coisas, você pode até ler outros livros ao mesmo tempo, e aí você volta a ler mais uma história, né? E eu leria também, porque eu acho que a magia, como ela é colocada nesse livro, bom, tem várias coisas interessantes para discutir, que também não quero dar spoiler, mas esse fato de que existe uma hierarquia de bruxos, feiticeiros, etc, etc, é um jeito muito legal da gente pensar sobre
como uma coisa que é boa, que é fantástica, que é incrível, pode ser manipulada de mil maneiras e como as aparências enganam, né? Eu agradeço muito a Nicole pela indicação, fiquei muito feliz de ler. Desculpa a demora em postar o vídeo, porque realmente julho está sendo um mês caótico. E assim, eu com certeza vou ler os outros, né? Porque é uma série enorme de livros, mas assim, acho que já recomendo de cara todos os outros. Leiam, é isso.